Bem-vindos, primários, a mais uma EBD aqui da Turma dos Primários. Hoje, dia 12 de fevereiro, domingo, dia do Senhor. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês. Bom domingo, bom dia do Senhor para vocês. Eu quero dar muito bem-vindo para você, aluno aqui da Turma dos Primários. E você, quer dar bem-vindo para quem, Johan? Não vamos esquecer dos visitantes também. Não vamos, pode dar bem-vindo para os visitantes. Bem-vindos, visitantes. Sejam bem-vindos à nossa igreja. Muito bem, bem-vindos à nossa EBD, bem-vindos à nossa igreja. A gente quer saber quem são eles, não é? Sim, o que eles têm que coloca fazer? Aí no chat aqui embaixo. Isso mesmo, o nome, de onde que eles conheceram a gente, não é? Sim, que os primários vão dar bem-vindos aqui. A gente também. Isso Que a mesmo, gente tá- fala o oi A gente aqui. tá aqui, ó, não é, Tia Liz? A gente está aqui de olho no chat e a gente vai falar bem-vindo para vocês e os primários também. Então, se identifica aqui, fala como você conheceu a gente, como que você descobriu a nossa EBD, tá bom? A gente quer saber tudo. Eu sou a Tia Lisiane, esse aqui é o Johan e nós estamos aqui para a EBD de número 7. Aula de número 7. Nossa revista da EBD, Primários, meu Deus, me faz forte e... Corajoso. Forte e corajoso. Então, nesse trimestre, os primários estão ficando mais fortes e mais corajosos do que eles já eram, certo? Mas agora, nós vamos orar para começar. Johan vai orar, mas a gente quer falar sozinho, Johan? Não. O que acontece aqui, então? Eles vão orar também, por causa que participar e ver é diferente. É diferente. Vocês só assistirem aqui é diferente de vocês participarem. A gente quer que vocês participem aqui da EBD. Então, quando a gente orar, eles vão? Orar. Na hora da oferta, eles vão? Ofertar. Na hora do louvor, eles vão louvar. E assim vai. Isso mesmo. Então, participação total, tá bom? Aqui no chat também respondendo as perguntas. Então, agora o Johan vai orar e nós vamos orar junto com ele. Amém? Pode orar, Johan. Senhor Deus, querido Pai, eu te agradeço por mais uma EBD. Eu te agradeço porque o Senhor cuidou da gente até aqui, Senhor. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado por mais um domingo, que a gente possa ficar bem até hoje à noite no culto, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E agora, nós vamos ver quais primários vão falar o texto áureo da lição de hoje. Então, confere aí quem são esses primários que vão falar o texto áureo. Portanto, não perca a coragem, pois ela traz grande recompensa. Hebreus 10:35. Texto áureo, lição 7. Portanto, não perca a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Hebreus 10:35. Muito legal, não é, Tia Liz? Muito bem. Glória a Deus pela vida de vocês que decoraram o texto áureo, ó. Show. Vamos ver de novo aqui o nosso textuário, ó. Isso aí. Portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Isso mesmo. Hebreus 10:35. Hebreus 10:35. Então, quando a gente tem coragem e faz o que Deus nos ordena, certamente nós vamos encontrar uma recompensa no futuro, né, Johan? Isso mesmo. Todo mundo que obedece a Deus é corajoso, não negocia a verdade, vai encontrar um prêmio lá no final, não vai? Sim, tem aquele versículo que fala também que Deus não fica, sem ver as coisas boas que as outras pessoas fazem. Isso mesmo. Deus está observando tudo. Ele está observando todas as coisas, o nosso coração, as nossas ações. Deus vê tudo e, com certeza, Ele vai dar o presente de acordo com as nossas ações. Não é isso? Sim. Amém. E agora, nós vamos chamar uma família muito abençoada para fazer a nossa oração do Caderno Kids. Mas, se você não tem o Caderno Kids, não fica triste. Primeiro, eu vou dizer para você o que é o Caderno Kids. É um livreto de oração em que nós oramos os salmos todos os dias do mês. Cada dia um salmo. Mas não precisa ficar triste se você não tem ele aí no papel, porque aqui na descrição do nosso vídeo tem o link para você baixar o seu livreto de oração para você poder orar com a gente todos os dias, tá bom? Então chama aí, Johan. Os alunos que estão tristes também, não precisa não, é só vir aqui na descrição que vai estar o link do nosso caderninho. Isso Daí, mesmo. ou a pessoa pode fazer o download, que é melhor, né? Porque se estiver longe de internet, pode ver Vai também. ter o caderninho, isso mesmo. Ou a pessoa pode olhar. É. Daí, a pessoa não vai, ficar sem poder ler
Tipo, por causa que ela não tem o caderninho. Isso, por vai causa ter o que ela caderninho vai onde poder ela ler no estiver. celular. Isso mesmo. E vai poder ler igual as outras Isso. pessoas. Agora chama a nossa família abençoada aí para fazer a oração. A paz do Senhor, irmãos! Hoje a gente vai fazer a leitura do caderninho de oração no dia 12. Salmo 12, versículo 6. A palavra de Deus, que é a Bíblia, é pura e verdadeira. As palavras do Senhor são puras. Orando os salmos. Senhor Deus, que possamos aprender a amar e a viver a Bíblia, pois ela é a tua palavra. Orando pelas crianças da Eritreia. Senhor, proteja as crianças da Eritreia e suas famílias. Liberta os pais que estão presos. Amém! Glória a Deus! Deus abençoe essa família maravilhosa, linda que fez aqui o nosso Caderno Kids. Agora, nós vamos para aquela parte, Johan. Já vamos para aquela parte. Qual é? Nosso banquete. O nosso banquete, essa hora que a gente vai ser alimentado pela palavra de Deus. Assim como o alimento alimenta o nosso corpo, a palavra de Deus alimenta a nossa alma e nosso espírito, não é verdade? Sim. Então agora prestem total atenção. E olha só, o título da nossa lição de hoje é Coragem e Perseverança para Recomeçar. Então olha só, eu quero começar perguntando para vocês... se vocês sabem o que é perseverar. Será que eles sabem? O que você acha? Sim. Será que os primários sabem? Será? Pergunta para eles, então. Vocês sabem o que é perseverar, primários? Pois então... Perseverar é a disposição de não desistir. A pessoa fez, não conseguiu. Ela tenta de novo, de novo, de novo, Isso. de novo, até ela conseguir. Até ela alcançar o objetivo que ela queria. É não desanimar diante das dificuldades. Se manter firme no seu propósito. Ser constante. Não ficar em altos e baixos. Ser constante. Interessante, né? Muito interessante. E eu quero perguntar outra coisa para os primários. Eu quero que você pense também, Johan, sobre isso. Olha só. O que vocês acham que é mais difícil? Começar ou recomeçar? Ou recomeçar. E aí, com a palavra os primários, o que vocês acham mais difícil? Então, hoje, nós vamos falar sobre um homem que ele precisou de duas coisas muito importantes. O que foi? Coragem e perseverança. Será que os primários sabem quem é? Daqui a pouco a gente vai saber. Esse homem, ele precisou de coragem e perseverança. Sabe para quê? Para resolver um problema muito sério, num lugar onde ele nem tinha estado ainda. O problema estava num lugar onde ele nunca tinha ido. Mas ele conhecia e amava esse lugar. Como assim? Vocês podem até pensar, ele amava esse lugar, ele não conhecia, mas amava. Que história é essa? Aqui, para não ficar muito difícil para os primários, não é bom a gente dar só umas diquinhas? Dica? Você é muito bonzinho. Tá bom, a gente dá a dica então. Vamos lá, então. Ó. Esse homem, ele nasceu durante o cativeiro babilônico. Os israelitas estavam presos, cativos lá na Babilônia, ok? E mesmo assim, ele amava a cidade de Jerusalém, porque era a cidade dos pais dele. Então, nós já sabemos que ele é um israelita, que ele estava lá na Babilônia preso. E quem será? Vamos perguntar para eles? O mais interessante é que esse homem nem tinha ido lá. Ele tinha nascido lá no cativeiro ainda, lá na Babilônia, e ele ainda amava Jerusalém. Ele amava, porque ele tinha a tradição de passar para os filhos as histórias do seu povo. Então, ele conhecia a história do povo, mesmo não tendo nascido em Jerusalém. Ok? Então, vamos saber, será que vocês sabem, primários, quem é esse homem?
Muito bem, esse homem é Neemias. Neemias. E agora a gente vai assistir um desenho com mais detalhes dessa história de Neemias. Roda aí. Quando Neemias ficou sabendo que a cidade de Jerusalém estava totalmente destruída, ele ficou muito triste e chorou. Estou muito feliz em ver você. Como estão as coisas? Disse Neemias abraçando seu irmão Hanani. O irmão de Neemias e outras pessoas tinham chegado de Judá. E os outros judeus que voltaram para Jerusalém? O sorriso de Hanani desapareceu. Nada bem. O muro em volta de Jerusalém foi derrubado. Os portões foram queimados. Os inimigos podem entrar e atacar o povo de Deus. Neemias se jogou em uma cadeira e lágrimas escorriam pelo seu rosto. Nos dias seguintes, Neemias jejuou e orou. Um dia, à tardinha, Neemias foi trabalhar, como de costume. Ele se aproximou da mesa de jantar, levando a bebida do rei. Por que você está triste essa noite? Que o rei viva para sempre. Estou triste porque recebi más notícias. A cidade dos meus antepassados foi queimada e está em ruínas. Os muros estão derrubados. Como posso ajudar você? Neemias então fez uma rápida oração, silenciosa, e então respondeu ao rei. Por favor, deixe que eu vá a Jerusalém para reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão enterrados. Mas Neemias tinha mais um pedido a fazer. Ó rei, por favor, escreva uma carta para os gerentes de suas florestas, dizendo-lhe que me forneça madeira para reconstruir os portões da cidade, os muros e fazer uma casa para mim. O rei escreveu a carta e também ordenou que oficiais e soldados do exército em cavalos fossem com Neemias. Eles o protegeriam ao longo da viagem para Jerusalém. 3 dias depois, Neemias chegou a Jerusalém. À noite, ele rodeou a cidade montado num jumento para verificar o estrago que havia. Descobriu que o seu animal não podia passar por alguns dos portões da cidade. Eles estavam bloqueados por grandes pedras que tinham sido usadas como parte do muro. Então, Neemias conversou com os líderes da cidade e contou a eles a respeito de como Deus o tinha ajudado até ali. Vamos reconstruir o muro de Jerusalém. Então o povo se pôs a trabalhar arduamente. Mas os inimigos não queriam que o povo de Deus reconstruísse o muro de proteção. Eles estavam furiosos. Fizeram planos para atacar e matar os judeus. Eles, porém, souberam de seus planos. Então, oraram e pediram a Deus que os protegesse. Então Neemias lhes disse que pegassem suas espadas, suas lanças, seus arcos e suas flechas. Eles protegeriam o muro com uma das mãos e com a outra trabalhariam. Não tenham medo do inimigo. Lembrem-se do Senhor. Disse Neemias para encorajar o povo. Muitas vezes o inimigo tentou parar o trabalho de reconstrução, mas Neemias orava constantemente. Deus lhe deu sabedoria para que decidisse o que fazer, e o muro foi terminado em apenas 52 dias. Deus abençoou esse projeto. Ele deu coragem a Neemias para pedir ajuda ao rei. Ele deu força aos trabalhadores para que fizessem a reconstrução. Deus verdadeiramente guiou Neemias e os seus auxiliares a fazer a sua vontade. Muito legal. bem, muito legal. E agora, eu quero analisar com vocês alguns ingredientes que fizeram toda a diferença nessa história de Neemias. Então, olha só. Número 1, eu quero pensar com vocês o seguinte. Nós precisamos orar sempre, certo? Certo? Precisamos orar sempre. Não é isso que fala a palavra de Deus? Orar sem cessar? Então, mas quando nós temos uma situação difícil para resolver, nós devemos orar mais e especificamente por esse motivo. A gente vai orar muito mais por esse motivo que precisa ser resolvido. E a Bíblia conta que Neemias levou para Deus com choro toda a sua tristeza em relação a Jerusalém e o seu povo. Por causa que ele ficou sabendo na notícia que os portões estavam todos queimados, a fogo. Ele ficou muito triste. A O primeira muro coisa... todo demolido, Isso aí. rachado. E ele já era um homem que temia Deus, já era um homem que amava Deus. Mas quando ele teve a notícia, a primeira coisa que ele foi fazer foi orar e chorar sua tristeza para Deus. Ok? Número 2. Mesmo no tempo da dificuldade, nós precisamos nos alegrar na salvação em Jesus. Olha só, vamos pensar aqui. Neemias estava onde?
No cativeiro. Ele era um cativo, ele era um preso lá na Babilônia, ok? Mas ele servia ao rei Artaxerxes com muita alegria, mesmo estando preso lá. Ele não atendia o rei bravo, triste, tanto é que quando ele apareceu triste, o rei estranhou e perguntou para ele: o que está acontecendo? Você não está doente? Por que você está triste? Porque mesmo sendo um cativo, ele servia ao rei com alegria todos Feliz, os dias. né? Ele não ficava sempre... eu tô preso aqui. Isso, ele não ficava murmurando, ele estava ali e ele se alegrava em Deus. Ele sabia que se ele estava ali naquele momento é porque Deus tinha permitido. Então ele ia fazer o melhor, ele ia dar um bom testemunho. E ele também confiava que Deus ia cuidar dele. Isso, E cuidou mesmo. E cuidou mesmo. E olha só, tão grande era o serviço que ele fazia para o rei, que o rei gostava tanto dele que quando ele precisou, Deus permitiu, o rei permitiu que ele fosse resolver o problema lá em Jerusalém. Então, nós aprendemos que, mesmo na dificuldade, nós temos que nos alegrar no Senhor e fazer o melhor. Amém? Sim. Número 3. Ele estava orando a Deus sobre essa situação difícil. Então, quando surgiu a oportunidade, ele já estava preparado e foi falar com o rei para poder, ter a permissão para ele poder ir lá consertar os muros, os portões. Isso mesmo. Quando o rei perguntou para ele o que ele queria pedir, ele já tinha orado a Deus, já sabia o que tinha pedido, então ele não desperdiçou a oportunidade dele. Ele estava preparado. Muito bem. Então, ele já sabia o que ele deveria dizer. Olha que importante você estar em comunhão com Deus. Porque quando surgir a oportunidade para você, você vai saber o que fazer. Deus já vai ter te falado o que fazer. Amém? Amém. Número 4. É preciso perseverar diante das dificuldades. É muito fácil, quando surge uma dificuldade, a gente querer desanimar. É da nossa carne mesmo. Ai, tá difícil e não deu certo. E tô cansado disso. Não resolve. Pois é. Isso mesmo. É sempre a mesma coisa. Isso aí, mas olha só, é preciso perseverar. As dificuldades, elas vão acontecer, igual a gente viu com Neemias. Ele teve várias dificuldades, teve gente atrapalhando, teve gente inventando história, uma maior confusão, mas... Diz na Bíblia que eles até pagaram umas pessoas para se fazer de profetas e anunciar coisas ruins. Isso que ele não ia conseguir, que ia dar errado. Para desanimar ele. Que Deus não queria que ele fizesse isso. Isso aí, mas por que ele não caiu nessa? Porque ele estava em comunhão com Deus em oração. Porque se ele não soubesse o que Deus queria, ele ia achar, ser enganado. Ia achar... que era verdade e não ia poder fazer a obra de Deus. Isso ia desistir, ele ia desanimar e desistir. Mas o próprio Deus tinha falado com ele o que ele tinha que fazer. Ele orava. Isso mesmo. Tinha sempre uma comunhão com Deus. Ele e Deus estavam juntinhos. Isso Daí mesmo. ele sabia o propósito de Deus para ele, o que Deus queria que ele fizesse. Isso mesmo. Então ele não seria confundido. Então, olha só. As dificuldades, elas vão acontecer na nossa vida em várias áreas, tá? Mas se a gente estiver na presença de Deus fazendo a obra e a vontade dele, os inimigos não terão poder sobre nós, porque eles não vão conseguir nos enganar. Sim. Não é verdade? Olha que bênção, que legal. E olha só. Essa receita de sucesso aí de Neemias, essas coisas que a gente falou agora, me lembra da história, me aponta para a história vitoriosa de Quem-Yoha. Jesus. Para a história vitoriosa de Jesus, porque essa receita foi repetida por Jesus mais na frente. Olha só. Jesus, o nosso Salvador, ele também precisou de muita coragem e perseverança diante das muitas tribulações que ele passou enquanto ele estava aqui na Terra. Para vencer todo o mal na cruz, o pecado e pagar pelos nossos pecados, quantas dificuldades ele passou. Ele foi perseguido, ele foi cuspido, foi xingado, enfim, tudo que ele passou na própria cruz, todas as tribulações, a tentação que ele passou no deserto com o diabo. Então, precisou de muita coragem e muita perseverança mesmo. Foi o ato de maior coragem. O sacrifício da cruz, ele foi o ato de maior coragem e maior amor que já existiu. Mas em todo tempo que a gente olha para a história de Jesus, para a Bíblia, a gente vê a Bíblia contando que Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus também, estava orando todos os dias
Todos os dias Jesus orava. A nossa oração é para Deus e Jesus ainda orava sendo Deus para dar exemplo para nós. Isso aí. E ele amava ter comunhão com o Pai. Ele era satisfeito na comunhão com Deus. Então, todo dia ele tinha necessidade de orar ao Pai. Olha que lindo. Então, a gente vê em todo o tempo, Jesus estava orando e meditando na lei de Deus, meditando nos mandamentos, ensinando, meditando. Quando ele ia orar, ele orava a Deus por causa da lei também. Ele meditava nos mandamentos do Senhor em todo o tempo. Ele jejuava para poder enfrentar as dificuldades e realizar todas as obras que Deus Pai tinha dado para ele fazer. Então, Jesus constantemente jejuava também. E nos momentos de maior dificuldade, e um dos momentos de maior dificuldade foi aquele momento em que ele orou a Deus e que ele falou assim: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha, porque ele sabia que estava prestes a ser preso. Jesus sabia como seria tremendamente difícil e doloroso passar pela cruz. Ele sabia. E naquele momento, ali de maior dificuldade, ele estava de joelhos chorando e orando a Deus, o próprio Cristo. Olha o exemplo. Não está repetindo a receita de Neemias, que orou e chorou ao Senhor para ter a resposta que precisava? E aí Jesus orou: Pai, se for possível passar de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E aí eu quero dizer que quantas bênçãos a gente atrai quando a gente anda juntinho com Deus. Porque quando está juntinho com Deus, não tem como atrair maldição, só vai atrair bênção. Mesmo no momento de dificuldade, mesmo no tempo de dificuldade, vai vir bênção. Com certeza. Então, agora que nós já sabemos a receita para vencer, vamos retomar? Primeiro, a gente precisa entregar a nossa vida e a nossa vontade para Jesus. Primeira coisa que a gente tem que fazer para ter essa receita de sucesso, de paz, de vitória em Cristo Jesus. Então, a primeira coisa é entregar a nossa vida para Jesus. A segunda coisa é orar sempre. Orar sempre. Não é possível nós dizermos que amamos uma pessoa e não conversarmos com ela. Então, se a gente ama Deus, a gente vai ter vontade de conversar com Ele em oração. Não é verdade? Sim. Pois é. Outra coisa, jejuar. Quando a gente diminui a força da nossa carne, mata a nossa carne, a gente vivifica o nosso espírito com o jejum, a gente fica mais sensível a Deus, à vontade de Deus, a ouvir a voz de Deus, ok? E meditar na palavra. Sim, a carne quer que a gente faça coisas erradas e a gente vai matando ela. Isso, a gente vai matando essa vontade de pecar. Fortificando. Isso, a gente fortalece nosso espírito. Isso Daí mesmo. a gente tem mais comunhão a Deus. Mais comunhão com Deus. E junto com o jejum e a oração, a gente vai poder ficar juntinho Isso aí. com Deus. E meditando na palavra também, porque lá que Deus fala com a gente através da sua palavra. A Bíblia não fala que a fé vem de ouvir a palavra de Deus? Então a gente precisa meditar na palavra. Não é verdade? Muito bem. Então, essas coisas que a gente viu aqui, entregar nossa vida para Jesus, orar sempre, jejuar e meditar na palavra, isso só nos dá coragem e perseverança para enfrentar as dificuldades. Então, existe essa receita infalível. Se você fizer isso, Deus vai estar com você, você vai estar com Deus e as coisas vão andar. Ok? Fazer a obra de Deus... Deus quer que façamos a sua obra e vençamos os nossos inimigos, ok? Então, nós queremos chamar você para crer em Jesus nessa manhã, ok? Creia em Jesus, chame Ele para morar no seu coração, aplica essa receita infalível de oração, jejum e palavra. Sim. Não vai ter erro, Ele vai te encher de coragem para você fazer tudo que agrada a Ele. Olha que legal. Cada um de nós tem uma obra para fazer. Cada um de nós tem um muro para reconstruir. Quando a gente peca, o nosso muro ele se quebra. Os nossos portões ficam destruídos. Mas quando a gente se volta para Deus, os nossos muros podem ser reconstruídos.
Através de Jesus Cristo. Sim. Né? E essa obra Deus quer fazer na gente. Então agora nós vamos orar e você ora aí com a gente. Amém? Vamos orar então. Senhor Jesus, muito obrigado pela sua palavra, Senhor. Senhor, nós pedimos que cada um de nós, eu, o Johan, cada primário, cada família, Senhor, que está aqui com a gente, meu Deus, que eles venham a ser perseverantes, ó Deus, e entregar suas vidas para Jesus, aplicar a receita de jejum, oração e palavra, para que eles sejam perseverantes e vitoriosos até o dia do Senhor nos buscar. Em nome de Jesus. Amém. 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 Agora, nós vamos para aquele momento de quem não é curioso. Não vamos botar então, não. Ninguém aqui é curioso? O que você acha? Vamos rodar o momento curiosidade ou não? Ninguém quer, ninguém é curioso? Vocês são curiosos? Fala aqui no chat para mim. Vocês querem saber da curiosidade? Eu acho que eles querem. São curiosos, eu acho. Sim. Então, pede aí para rodar o momento curiosidade. Roda aí o momento curiosidade. Olá, primários, bem-vindos a mais um Momento Curiosidade. No Momento Curiosidade de hoje, a gente vai falar sobre Suzã, a capital da Pérsia. Vocês sabiam que de Suzã até Jerusalém eram 1.580 quilômetros? É muito longe. Com a determinação e supervisão de Neemias, eles conseguiram fazer em 52 dias o que outros israelitas não conseguiam fazer em 90 anos. E o nome de Deus foi glorificado nessa obra. Muito legal. Bem, muito legal. Quantas curiosidades, hein? Foi uma viagem e tanto, hein? E agora nós vamos para aquele momento super legal que é culto, que é o momento da nossa oferta. Isso mesmo. E a Bíblia fala que Deus se alegra com quem oferta? Com alegria. Com alegria. Nada de ofertar emburrado, por favor, hein? Então, olha só. Você pode ofertar através do Pix, através do PicPay, através das contas bancárias aqui da igreja. E nós queremos também chamar você para fazer parte de um propósito que nasceu no céu, que é o nosso propósito de... Um propósito de pessoas valentes. Valentes, porque o nome desse propósito é 1000 valentes. Nós precisamos de 1000 pessoas muito valentes para fazer esse propósito com a gente, para compra, sabe de quê? Sim. Do espaço que a gente está hoje. Olha, tá aqui embaixo, aqui, ó, aparecendo o Pix, o QR Code do Pix, isso, do PicPay. A conta bancária da nossa igreja, isso, que é esses numerozinhos aí. Isso, e agora a imagem você da nossa igreja também está aparecendo. Agora você está vendo aí no campo, né? Está vendo o campo, está vendo o templo. Esse lugar lindo que você está vendo aí é onde a gente reúne hoje. E nós queremos comprar esse espaço, um espaço maravilhoso que tem sido bênção para todos nós. E a gente quer que seja bênção para muito mais pessoas. Então, nós contamos com você. Abra o seu coração. Deus vai abençoar a sua fé e a sua disposição de avançar o reino através da sua oferta. Amém? Então agora, enquanto toca o louvor, vamos ofertar com alegria. Deus é o Criador de todas as coisas e é por isso que eu fico tão maravilhado com suas maravilhas. Eu vi as ondas do mar quebrando nas rochas, o voo soberbo da águia rasgando o céu, a órbita do beija-flor, a doçura do favo de mel, aranha na teia tecendo o mais lindo véu. E eu fiquei maravilhado. Parará. E eu maravilhado estou. E eu fiquei maravilhado. Tarará. E eu maravilhado estou. Eu vi o encontro das águas do rio com o mar, a cumplicidade do fogo, da água e do ar.
céu azul. E eu fiquei maravilhado. Parará. E eu maravilhado estou. E eu fiquei maravilhado. Parará, parado, e eu maravilhado estou. E eu fiquei maravilhado. E eu maravilhado estou. Que maravilha! E eu fiquei maravilhado. Parará. Maravilhado pra sempre contigo, Senhor. Maravilhado pra sempre contigo, Senhor. Maravilhado pra sempre contigo, Senhor. Muito legal o nosso louvor, não é, tia Alice? Foi uma bênção. Aqui chegou a hora da gente ir embora. Deu a nossa hora aqui, mas mais pra frente a gente está de volta. A gente quer dizer que a gente ficou muito feliz de vocês estarem aqui com a gente até agora. Nós queremos chamar você para vir fazer uma visita aqui pra gente. Hoje à noite, às 18 horas, tem culto aqui na igreja. Aqui na descrição tem os nossos endereços, os nossos contatos. A gente vai ficar muito feliz de ter você aqui com a gente pessoalmente, tá bom? Então, Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Fiquem com Deus e até mais. Tchau!